Bom dia, mulheres curadas, a paz do Senhor. Alcione aqui com vocês em mais um devocional. E hoje vamos aprender sobre Dorcas, lá no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36, que diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Versículo 39. Pedro foi com eles, e quando chegou, levado para o quarto do andar superior, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Amém, minhas amadas? Que vocês possam ler toda a história de Dorcas. Eu li apenas dois versículos, para que nós possamos entender quem era Dorcas. Dorcas era uma mulher da cidade ali de Jope, que ficava perto da cidade de Lida. Lida era uma cidade portuária, e naquela cidade muitos os maridos iam pescar e muitos daqueles homens acabavam morrendo, né, nos naufrágios lá, muito difícil lá no mar, e muitos morriam e muitos maridos não voltavam e acabavam muitas viúvas naquele lugar. Existia demais. E antigamente as mulheres, elas dependiam totalmente dos maridos, dos homens. E quando uma mulher ficava viúva naquele tempo era muito triste, né? Porque elas iriam ficar dependentes das pessoas. A necessidade eram as pessoas que iam lá ajudar aquelas mulheres. E Dorcas, elas tinha o dom de costurar. Dorcas amava servir. Dorcas praticava as boas obras e dava esmola. Ela cuidava ali daquelas mulheres que não tinham alimento, que não tinham condições, que ficaram viúvas. Então ela se compadecia com a dor daquelas mulheres. Ela tinha empatia por aquelas mulheres. E ela usava o dom que Deus havia dado a ela para cuidar, para agasalhar aquelas viúvas. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com os dons que Deus já te entregou? Eu não vou fazer a pergunta, você sabe quais são os dons que você tem? Pois eu creio que você já sabe. Porque todas nós temos habilidade para fazer algo. Às vezes a gente pode até dizer assim, não, mas isso aqui é tão pequeno, isso é tão simples, eu queria tanto fazer outra coisa maior, acho que isso aqui não tem. Não, mas é o que você tem. É esse pequeno que você acha que é pequeno, é esse pouco que você acha que é pouco, pois para Deus é muito. Pois quando Deus nos entrega algo, Ele também irá nos cobrar depois, lá na frente, quando nós chegarmos juntos a Jesus, quando nós estivermos lado a lado com Ele naquele grande dia, Ele vai fazer aquela pergunta: o que você tem feito? O que você fez com o que eu te entreguei? E aí, o que você vai responder? Então, Dorcas, ela, sim, vai mostrar a Jesus: olha, Jesus, fiz tudo isso. Então, Jesus também está perguntando a nós hoje: e aí, o que você tem feito com os talentos que eu já te entreguei? Com os dons que eu coloquei dentro de você, mulher? Essa é uma reflexão para nós, Débora, despertar naquilo que Deus já nos entregou, naquilo que o Senhor quer que nós venhamos usar para as obras dessa terra, para fazer a vontade dEle aqui, para abençoar vidas, pessoas, pois pessoas estão precisando de você. Eu sempre digo, e Deus sempre lembra a mim, diga às minhas filhas que eu conto com elas. Eu estou contando com ela. Deus está contando comigo e contigo, minha amada. Então é tempo de despertar. É tempo de perguntar e dizer: Senhor Deus, aonde eu começo? Se você tem uma caneta, se você tem um papel, você já pode começar a escrever. Eu lembro vou dar um exemplo de um irmãozinho que congregava conosco aqui na nossa igreja. Ele já faleceu. E ele sempre escrevia os versículos da Bíblia. E ali ele escrevia, quando ele não era escrito, ele datilografava. E aí ele colocava num papelzinho, cortava e entregava
as pessoas, entregavam a gente na igreja quando chegava. Então, assim, todas nós temos algo para oferecer a alguém. Todos nós temos algo para começar a fazer. Então comece com o que você já tem. Não espere já ficar pronta, não espere ficar assim, sabe, sabendo de tudo, querendo tudo. Não. Comece com o que Deus já te deu. Porque no momento que você começar, Deus vai fazer a multiplicação. Deus vai multiplicar de uma forma extraordinária. E quando nós não usamos aquilo que Deus nos entrega, lá na parábola dos talentos ele fala, né, que ele vai tirar de nós. Então, minhas amadas, use o que Deus já te entregou. Comece a fazer. Comece a usar os dons, os talentos, as suas habilidades. Porque quanto mais você usa, mais você vai ficando melhor. Amém? E vidas estão precisando de você, do que você tem. Porque pessoas necessitam umas das outras. E nós temos muito para dar. E o Senhor nos chama a praticar, a fazer boas obras, assim como Dorcas. Aquelas viúvas ali, Dorcas morreu, mas aquelas viúvas foram lá correndo até Pedro e mostrando, chorando, olha aqui as roupas que ela fazia para nós. E agora o que vai acontecer com a gente, porque elas também precisavam de Dorcas, né? Eu creio que elas também ali estavam necessitando e elas ficaram ali, meu Deus, e o que vai ser da gente também? E elas amavam também a Dorcas. Então, minhas amadas, mas Deus usou a Pedro e Pedro a ressuscitou. Então é assim que Deus faz também conosco. Deus vai usar os teus dons e os teus talentos para ressuscitar pessoas que estão sem forças, mulheres que estão aí sem coragem, e você, com o dom e o talento que Deus já te entregou, você é uma peça fundamental no reino de Deus. Amém? Desperta, Débora. Usa o que tu já tem. Usa os teus dons para abençoar vidas. Amém? Vamos orar? Oh, Pai, obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Paizinho, por o Senhor nos dar mais um dia de vida. Obrigada, Pai, pelos dons e talentos que o Senhor nos entregou. Pai, e nós, como mulheres, servas, discípulas Tuas, Senhor Deus, sim, nós queremos usar, Senhor Deus, o que o Senhor já nos entregou. Senhor Deus, cada vez mais, vem nos despertar para nós usarmos aquilo que o Senhor já nos entregou e não ficarmos guardando eles, esquecendo eles, ó Pai, porque vidas estão precisando, Pai. Desperta, Senhor Deus, a cada uma de nós. Desperta, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, ser instrumento ainda mais Teu, Pai. Pai, os discípulos são aqueles que obedecem. Discípulos são aqueles, ó Deus, que vai ao encontro do Mestre. Discípulo, Senhor Deus, é aquele que pratica, Senhor Deus, as boas obras, ó Pai. E nós, como discípulos, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, fazer a Tua vontade, Pai. Ajuda a cada uma de nós, a cada uma que vai ouvir essa mensagem, Pai, que o Senhor venha despertar os dons e talentos e que nós venhamos usar para o Teu reino e para a Tua glória e para o Teu louvor. É assim que eu oro e te agradeço, Jesus. Amém?